Me chamo Adila Muniz, sou bibliotecária e massoterapeuta formada. Bom, durante toda a minha vida, até aqui, eu travei uma batalha contra a balança e a minha forma física. Mas isso porque durante toda a vida, até alguns anos atrás, eu era diagnosticada com obesidade. Mas durante esses diagnósticos de obesidade, eu tinha uma certeza, que não era apenas isso. Eu era uma mulher que eu tinha excesso de peso? Não, não era apenas isso. Eu tinha dores. Eu tinha dores físicas e logo também dores emocionais. Eu descobri que eu sou portadora de lipedema. E como massoterapeuta, a minha história pessoal com lipedema, que vocês vão conhecer em seguida nesse vídeo, se tornou também uma transformação e um propósito profissional. Eu sou a primeira massoterapeuta no Rio Grande do Sul especialista em lipedema pela Associação Brasileira de Lipedema, ABRA. Eu atendo mulheres também com lipedema. E agora eu estou com esse projeto digital, que visa capacitar profissionais, massoterapeuta, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, psicólogos, a entender sobre lipedema e saber exatamente como trabalhar com a cliente. Desde a hora que ela entra no consultório, fazendo o acolhimento de forma assertiva, até a hora que essa cliente sai com a certeza de que está bem direcionada e amparada pelo profissional. Porque lipedema não é obesidade. Lipedema está longe de ser celulite. Lipedema também não é linfedema. Essas confusões de diagnóstico prejudicam não apenas a mulher portadora da doença, mas também trazem à tona o despreparo dos profissionais e no diagnóstico e tratamento da doença. Isso é oportunidade para os profissionais da saúde. E para falar dessas oportunidades é que eu estou aqui. Só para você entender melhor sobre a minha formação, eu sou capacitada pela Brade com os cursos Atualip e Premium, além de outros diversos cursos com profissionais muito pontuais, nutricionista Josefa Borges, a fisioterapeuta Inayan, entre outros profissionais de diferentes áreas, porém todos especialistas em lipedema. Eu também participo de diversos grupos de estudos e de cases sobre lipedema. Além, claro, de atender as minhas clientes com lipedema e já há alguns anos. E toda essa experiência eu quero passar para você, profissional da saúde, para que você possa dar um atendimento adequado e qualificado e aumentar, claro, o seu faturamento. Esse é um segmento que só cresce, porque tem muitas mulheres que buscam gerenciar o seu lipedema. E sim, elas buscam esse gerenciamento, mas com profissionais que entendam a fundo sobre lipedema, que saibam os protocolos de atendimento. Então, é necessário ser qualificado e pegar elas pelas mãos. Esse profissional nós ainda não temos o suficiente, porque são muitas as mulheres com lipedema. E sim, esses profissionais podem ser vocês. Falar sobre lipedema não é apenas falar sobre uma doença. Mas para entender melhor isso, vamos falar sobre uma história, no caso, a minha história com lipedema. Vocês vão entender por que viver com lipedema não é apenas falar sobre celulite. É algo muito mais complexo e causa muito mais sofrimento. Porque não é como tratar a gordura da obesidade. Lipedema é uma gordura doente, é uma gordura diferente, com características específicas de inflamação. Eu sofri com a gordura do lipedema desde os 9 anos de idade, sem saber, porque nenhum médico, nenhum profissional da saúde me passou um diagnóstico de lipedema. E isso gerou uma série de sofrimentos físicos, emocionais, financeiros e de tempo, até eu descobrir que toda a causa desse sofrimento era, na verdade, uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Aos 9 anos de idade, eu tive a minha primeira menstruação. É incrível que, apesar dos meus 53 anos, eu consigo recordar a sensação das pernas latejando, como se agulhas fincassem nelas, sabe? E, ao mesmo tempo, aquela falta de força para me manter em pé. Obviamente que eu reclamei sobre essa dor com os meus pais, que achavam que, claro, era exagero da minha parte, que eu estava era cólica. Talvez por se tratar, né, no caso da primeira menstruação. Eu lembro, inclusive, da sensação de me sentir sozinha, de achar que eles não estavam prestando atenção em mim, não dando bola para mim, por conta dessa minha dor. E entendi que ficar menstruada era uma fase infernal de dor e que ia ser complicado o resto da vida, porque, afinal de contas,
eram todos os meses. E olhando lá para trás, mesmo que na minha infância eu tenha tido aquele apelido de Olivia Palito por ser magra, desajeitada e com as pernas longas, eu creio que tenha sido nessa época o meu primeiro gatilho com lipedema. E que apesar de não ter transformado ainda, o meu corpo já tinha dado sinais claros e muito intensos. Eu realmente não tinha noção da leveza que era o meu corpo. Eu entrei em ciclos de menstruação irregulares sempre. E entre a transição da adolescência até a fase adulta, eu tive inúmeras idas aos médicos por problemas hormonais. E a cada consulta, a certeza do desastre. A certeza que não daria resultado algum. Era sem diagnósticos precisos. Era sem endometriose, eu não tinha útero policístico e sem explicações. Impressionante que só não poderia desacreditar porque o meu fluxo menstrual era tamanho que não foram poucos os episódios de vergonha alheia com os meus amigos e com os meus familiares. A minha médica, inclusive, deixou claro que existia poucas chances de eu engravidar por conta desses episódios hormonais. E por não saber de onde surgiu, não tinha como tratar. Claro que isso contou muito na minha vida pessoal. Eu me sentia fragilizada, eu me sentia desamparada e sempre em alerta, porque quando começavam a vir os sintomas de dores nas pernas, dores fortes, após eram enormes períodos de fluxo e cólica. Nessa época também eu comecei a trabalhar e era a certeza da maior prova todo mês passar aquele constrangimento. Então minha médica decidiu que eu deveria tomar anticoncepcional. E aí, novamente eu posso afirmar para vocês que foi meu segundo pontual gatilho. Porque tinham ali os sinais nítidos que meu corpo estava passando por um duro processo de aumento de volume. E que aumento de volume. Quanto ao uso do anticoncepcional, claro, realmente melhorou muito a questão do fluxo. Mas as dores de cólica e as dores nas minhas pernas eram surreais. As pessoas ao meu redor, eu confesso que eu parei de reclamar, porque eles me achavam uma chata, vivia reclamando de dor. E que dor era essa que não tinha nenhum tipo de diagnóstico? Era inconveniente, eu me sentia inconveniente. Então tomar muito remédio, ficar dopada e não reclamar era com certeza a solução. O sentimento de que nunca seria nada resolvido, claro, me deixou ansiosa. E comer naquela época, no auge da ansiedade, era uma sensação de alívio tremendo. E por que não comer se nada adiantava? Até que então eu entendi que a solução era melhorar a alimentação. E fui eu um nutricionista, que me passou aquela dieta tradicional, daquelas que tem ricota, leite desnatado, pão integral, e até que deu resultado. Mas não o que esperava, que a nutricionista esperava. O que me deixou em dúvida quanto ao eu ter feito o protocolo certo, porque eu fiquei completamente e novamente frustrada, porque eu sabia que eu havia feito tudo certo. E o que seria para eliminar lá os 3, 4 quilos, eu não passei de 2 eliminados. E ainda foram sucessões de nutricionistas, porque depois daquela vieram outras. E as dietas dadas e as frustrações acontecendo. Tudo para contabilizar, sabe? Para aquela caixinha da vida da tal da rádio. Eu posso dizer sem vergonha alguma, eu pensava em apontar para aquela profissional e chamá-la de, no mínimo, incompetente. Porque eu sabia que eu tinha feito o protocolo dado de forma toda corretinha. Eu não havia burlado nada na dieta. E aquele olhar da nutricionista dizendo que estava mentindo, nossa, para não dizer outra coisa, me deixava chateada. Claro que tantas idas à nutricionista e aquele mesmo processo de frustração, acabei acreditando que a culpa deveria ser minha. E aí, será que eu fazia tudo certo? Será que eu não pesava errado o arroz ou comia demais a ricota? Eu vivia me culpando, eu vivia achando que a culpa era minha. Você consegue entender? Então vamos para uma nova estratégia, nova esperança. Eu decidi ir para a academia. E com certeza, isso foi péssimo, quero dizer isso, né? Mas é a pura verdade. A cada exercício que passavam, eu me apaixonava mais pela academia. E por isso virou um vício. As minhas pernas, sim, ficaram mais torneadas.
Porém, elas estavam crescendo consideravelmente. E eu atribuía isso aos exercícios. Mal sabia eu que esses exercícios não eram todos adequados ao meu corpo e ao meu lipedema, e provocavam, naquela época, as inflamações. Essas inflamações eu atribuía àquelas dores que eu tinha desde a infância. Então, como era costume, eu parava e ficava quieto quanto à minha dor. E tomava o quê? Os analgésicos, porque a história do calada vence era muito melhor. E as dores persistiam. Bom, quando eu conheci o meu marido há 30 anos atrás, na fase de namoro, parei os exercícios, apaixonado. Então foi realmente quando tudo degringolou de vez. O meu corpo, assim, claro que modificou ainda mais, me deixando com coxas ainda mais imensas e uma flacidez visível. Tudo incomodava. Comprar roupa incomodava, sair e a calça não cabia incomodava, aquele momento que não cabia mais em lugar nenhum incomodava. Pior que isso eram os olhares de reprovação. Claro que era perceptível que as pessoas me viam como compulsiva. E é claro que eu estava totalmente compulsiva. A cada problema eu pensava em sair e comer uma pizza, porque isso me dava prazer. Já que engordar não era uma questão de escolha. E aos olhos dos que me rodeavam, eu sempre observei e achava mesmo que as pessoas me achavam relaxada, que eu tinha me largado, que eu não me cuidava. E aí veio o casamento. E claro que eu estava muito feliz com o casamento. Mas com ele também tem estresse, porque a cerimônia é cheia de detalhes. E o estresse inflama. Hoje eu sei. Então eu entendo sim que foi outro gatilho. E o auge da minha obesidade. Eu estava obesa, frustrada, desacreditada. Eu continuei à procura de soluções. Além do peso, naquele momento eu sentia a necessidade de cuidar também do meu lado psicológico, das minhas questões psicológicas. E meu marido, sempre muito companheiro, ele nunca reclamou do meu ganho de peso. Ele sempre disse que me amava independente do corpo, mas eu queria ser bonita para ele, sabe? Eu queria me sentir aquela mulher atraente, como quando diziam lá atrás, eu tinha um corpo de mulher brasileira, eu tinha um corpo dito violão, e era difícil acreditar que eu era uma mulher, nesse momento tão feia, tão imensa, à procura de algum tipo de milagre. Uma história que só degringolava e se tornava cada vez mais triste, e o milagre, qual? E é claro que durante todo esse tempo foi uma caminhada novamente à procura de nutricionistas, ginecologistas, e no final eu sempre saía decepcionada. Por quê? Porque as dietas eram sempre o mesmo padrão. Leite desnatado, queijo branco, pão integral, adoçante, eu já sabia que comigo isso não funcionava. Mas os profissionais, eles eram surdos. Eles não acreditavam verdadeiramente que eu tinha feito as dietas todas, tudo certinho, e que só iria emagrecer a cintura e o rosto. E sim, pensar em exagerar. A minha alma gritava com aqueles médicos. E eles voltavam a me dar os mesmos protocolos, de ouvidos completamente fechados, desacreditando no que eu dizia. Eu já sabia que não adiantaria, e que no final me achariam mentirosa, e que eu não teria feito tudo certo. E eu ficava cada vez mais frustrada. Muitos foram as vezes que, após uma dieta super restrita, eu ainda obtinha um ganho de peso. Ao invés de emagrecer, eu ainda recuperava peso. As nutricionistas, o rosto delas era nítido, que elas achavam que eu estava mentindo. E eu não estava mentindo. Não era culpa minha. E aí eu cheguei sim. Cheguei a brigar com uma nutri. Eu perguntei sim se ela era surda. E ela sorriu e disse que o meu problema era psicológico. E eu fui a um psicólogo. Quer saber? Eu achei super bacana ir no psicólogo. Mas quando ele entrava na questão de peso e medida, novamente eu entendia que o profissional estava me indagando com os olhos. Ou a essa altura era eu que desconfiava. Desconfiava de mim mesma. Então eu entendi que realmente eu estava doente. Muito que eu escutei que era obesidade, até que eu acreditei que não tinha mais jeito. Era uma luta completamente perdida comigo mesma. Então eu relaxei. E chegaram meus 136 quilos. A essa altura, o que era obesidade, ansiedade, celulite, eu não sei. Mas era essa a personalidade. Eu não acreditava mais em mim.
Não acreditava que eu era capaz de emagrecer, mas acreditava que a culpa era apenas minha. E assim, uma baixa autoestima, depressão, ela chegou sem avisar. Não tinha vontade de sair, pouco socializava, e quando saía eu me incomodava, porque eu só conseguia dançar e me divertir se eu bebesse. Porque aí sim, eu me soltava totalmente daquelas minhas amarras. Quanto mais deprimida, mais eu comia, mais eu me judiava e mais eu piorava. Confesso que as minhas dores nas pernas gordas já não eram tão intensas. Hoje, claro, eu entendo que é porque eu me acostumei com aquelas dores constantes. E ter o carinho do meu marido era a única coisa que me segurava. E aí veio a gravidez. A minha gestação veio com um combo de problemas. Era eu, né? Eu era uma mulher gestante, com quadro de anemia severa, enjoos que eram absurdos e que duraram uns 9 meses. De lambuja, uma pré-eclâmpsia. E apesar de tudo, eu emagreci 9 quilos por conta dos enjoos. E a minha filha veio com muita saúde. Esse emagrecimento durou exatamente o tempo de enjoo. E com a alimentação voltando ao normal, recuperei os 136 em pouco tempo e sem esforço. Maria Eduarda cresceu com uma mãe obesa, depressiva, desacreditada e que às vezes tentava mais uma nova dieta. Fiz todos aqueles protocolos de dieta da lua, dieta da sopa, comer somente um alimento, entrei para grupos de obesidade, low carb, cetogênica, e logo sentia mais um fracasso. Interessante que em algumas dessas fases eu tinha um certo sucesso, principalmente na low carb. Mas a partir de que o profissional ia reorganizando a dieta, logo bagunçava tudo e achavam que eu estava mentindo, quando na verdade eu fazia tudo certo. Você pode até se perguntar por quantos profissionais nutricionistas eu já passei. Eu te digo que no mínimo 15. Psicólogos uns 4, os médicos clínicos geral uns 30 e ginecologistas uns 15. E eu não estou exagerando. Foi uma vida de 53 anos. Quanto à minha filha, apesar de pequena, eu tentava dar a ela exatamente aquilo que eu não comia. O que no começo deu muito certo. Aliás, deu super certo. Mas logo, ela foi crescendo um pouquinho e ela percebeu que eu só me alimentava de lasanha, de macarrão, de requeijão e tomava refrigerante. E como toda criança que segue exemplo, ela queria comer exatamente o que eu comia. E eu comia o que era mais fácil. E era o que eu dava para ela. Nessa época eu morava em Porto Alegre e eu continuava a saga de conseguir emagrecer. Já que quanto ao psicólogo, esse eu já tinha desistido. Porque sempre me faziam as mesmas perguntas. Tipo, você realmente fez dieta? Você não come escondido? Você não quer que a sua filha fique igual a você? E é claro que por mais que eu soubesse que eu fazia assim tudo certo na dieta, eu iria acreditar. Se até meu marido já estava me questionando. E já não me sentia mais uma boa mãe. Nem não era exemplo para nada. Porque eu realmente não era exemplo. E assim, a Maria Eduarda completou seus 3 anos de idade. E aí foi para a creche. Graças a Deus, na creche ela obteve, claro, os melhores hábitos alimentares. E eu, com a minha compulsão, sempre que tinha que mandar lanche, eu mandava praticamente para a sala toda. Eu tinha desculpa que era a forma da Duda socializar, aprender a dividir as coisas com seus amigos. Então, uma professora que logo virou minha amiga, um dia chegou para mim e disse: seria melhor mandar lanches grandes, Adila, em datas festivas. E aí eu entendi que a minha compulsão estava falando de forma clara. E cuidei, claro, de mandar lanches apenas para Duda. Então, em uma tarde, aguardando a chegada da Duda com a van, chega minha filha toda cheia de energia, suave, sorrindo e diz para mim: mamãe, eu posso te fazer uma pergunta? Eu feliz por ela ter chego, afinal de contas, a Duda sempre era o momento mais feliz do meu dia. Abri meus braços e disse: claro, amor, o que foi? E ela, com toda a sua inocência dos seus 3 anos, me pergunta: por que a mamãe das minhas amigas são lindas e a minha mamãe é gorda? Gente, eu conto isso porque é para imaginar o quanto é frustrante uma mãe querer seguir os padrões de todas as mães, sabe? Nada muito além disso. Ser mais feliz, poder usar qualquer roupa para sair com seu filho, com sua filha, ter um corpo normal,
sem dores. Definitivamente eu era contrário de tudo isso. E sabia que por mais que eu me esforçasse, meu corpo só ia piorar. Aquele ciclo de horrores era um denominador comum. Nada, nada que eu fizesse, nada, não ia ter o que fazer. Não adiantava. Bom, eu estava esperando a Maria Eduarda com a minha amiga, minha vizinha. E aí foi quando ela disse, Ju, você sabe que existe a cirurgia bariátrica, né? Eu conheço o médico. E aí eu nem pensei, eu só pedi o contato do médico. Foi então que em 2 dias nós marcamos para ir falar com o médico e ele me atendeu. Naquele momento, falar sobre a bariátrica era maravilhoso. Só que ele já deixou lá para baixo, porque ele disse que a cirurgia seria feita sim, mas que eu iria passar por um processo entre exames e depois laudada pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Aí sim ele poderia marcar a cirurgia. Então eu indaguei, perguntei para ele se ele me dava a palavra dele. Eu tinha um valor para se ele precisasse fazer qualquer coisa fora. No caso, os grampos, que eram fora, né, do plano de saúde naquela época. E ele disse que sim, que ele marcaria naquela semana. Engraçado que o médico sorriu e ele deixou claro que ele iria marcar naquela semana, mas que ele tinha consciência que levaria muitos meses, no mínimo 6 meses. Eu reforcei com ele o acordo porque eu não confinava mais ninguém. E ele mesmo, no mesmo momento, ele também confirmou que havia prometido. Se eu pudesse explicar melhor, mas foram os 15 dias mais intensos, de felicidade, de ansiedade, eu fiquei radiante. Era a única saída. E eu confesso para vocês que em 15 dias eu estudei sobre psicólogo, como ele reage, psiquiatra, como ele pensa a questão da ansiedade de um futuro bariátrico, como eu podia fazer os exames mais fáceis, mais rápidos, e todos eles estavam prontos, inclusive com o aval do psicólogo e do psiquiatra em 15 dias. Claro que deu anemia, porque eu sempre tive, e deu uma hérnia. E é óbvio que o médico falou que primeiro iríamos tratar isso, só que eu lembrei ele daquele acordo. E ele não teve muita escapatória. Ele acabou que marcou a minha cirurgia para aquela semana. E eu confesso para vocês, eu fiquei finalmente radiante e esperançosa, porque, gente, eu ia vestir uma roupa, a roupa que eu quisesse. Se eu quisesse andar de ônibus, eu ia passar na catraca, eu ia sentar num banco de avião sem problema, eu ia dançar, eu ia viver. E eu vivo, mas eu ia viver. E eu ia ser aquela mãe. Então, finalmente, eu fiz a bariátrica naquela semana e eu saí de 136 quilos para 42. E pior, em poucos meses. Porque eu perdi mais de uma pessoa. Eu fiquei entre idas e vindas ao hospital. Eu fiz tudo às pressas. Eu tinha anemia, eu tinha hérnia. E eu não tinha nenhum conhecimento. Quando eu acordei da bariátrica, eu disse que eu estava com sede, eles me deram gelo, eu triturei o gelo, eu queria água. Aí, claro, aquele vômito do capeta, aí a alimentação era um caldinho verde, que era um dedinho num copo de plástico. Eu não sorri e dizer, eu não vou comer isso aí, não. Não é que eu morresse. E não comia. E quando comia, eu vomitava. Então, a perda de peso foi muito rápida. Eu também, com isso, fui perdendo a força física, a mobilidade. E, claro, que com a deficiência, entrei em depressão. Naquela época, a Duda ficava com os meus sogros e o Felipe, meu marido, ficava entre idas e vindas ao hospital, tentando dar atenção a todo mundo. Dessa vez, também era culpa minha. Fui eu que fiz todo mundo fazer tudo por mim de novo. E, de novo, não deu certo. Claro que eu entendia que havia dado tudo errado novamente. E que meu sonho fez com que a minha família pagasse um preço muito alto. Sem exagero, eu queria morrer.
Eu tinha fisioterapeuta 3 vezes na semana, graças ao plano de saúde do pai, por conta da minha mobilidade que eu tinha perdido para voltar a caminhar, mas não tinha mais sentido ficar atrapalhando a minha família, meu marido, a minha filha. Aqui, e aí o psiquiatra queria me internar, e graças aos meus sogros e o meu marido, eles disseram que eu não era uma ameaça para mim mesma, né? E minha sogra, inclusive, falou que o médico era irresponsável. Mas, ao meu ver, ele não foi. Porque quem insistiu fui eu. A culpa era totalmente minha. Eu desisti de mim, mas a minha família não. Então, me alimentaram com sonda e foi quando eu comecei a melhorar. Até que, finalmente, eu ganhei alta. Quando eu tive alta, era nítido o quanto eu estava magra, 42 quilos, mas o corpo, mesmo assim, incrivelmente era desproporcional. Eu era uma mulher magra e completamente sem energia, sem vigor, com uma cintura PP, mas o meu quadril era G. A minha alimentação acabou que, claro, ficou mais saudável, mas uma questão de tempo, eu fui crescendo novamente as minhas coxas, o que me deixava em pânico. Eu fiz uma bariátrica. Eu comia menos. Era prova de que não era porque eu comia ou tomava refrigerante, porque eu também, bariátrica, não toma refrigerante, pelo menos no início. E quem me via dizia que eu estava novamente sendo relaxada, porque eu sofri tanto e mesmo assim continuava aumentando. E a mira dos olhares, da culpa, tudo de novo. No ano de 2015, eu já havia desistido de mim completamente. Pode parecer até uma frase boba, mas não era, não. Eu realmente desisti de mim. Eu não acreditava que eu poderia ser diferente daquele povo. Eu não cuidava mais da minha alimentação, não pensava mais em me exercitar. Tudo relacionado ao corpo, eu desviava o assunto, ou era a primeira a fazer a piada, sabe? A piada para gorda, para não magoar ninguém e não ser magoada. Porque para as pessoas, no normal, no geral, falar sobre gorda e falar sobre a questão da obesidade mesmo em si, quando você toca nesses assuntos, para a grande maioria é bobagem. Mas quem sente na pele e de forma pontual, não tem nada de bobagem. Estudar voltou a ser algo que me dava prazer e apesar de formada em biblioteconomia, já que eu amava estudar e ter conhecimento, eu fiz algo a mais. Bom, a massoterapia ela entrou na minha vida através de um anjo que se chama Leni e que diz que eu seria uma excelente profissional. Foi esse anjo que me deu o meu primeiro curso dentro da área. Daí eu não parei mais. Eu já atuo há mais de 10 anos como massoterapeuta. E como tal, eu sempre fiz questão de ir atrás de conhecimento e de cursos que validassem a profissional que eu queria ser e que eu sou. Só que em 2020, uma cliente que é uma queridona e está comigo há muitos anos, me indagou por que eu mudava o corpo de tanta gente e nunca cuidava de mim. Eu sempre dei muito resultado, dei sempre resultados muito bons para todas. E esse questionamento me deixava completamente desconfortável. Ao final de mim, eu já havia desistido fazia muito tempo. Mas é claro que eu fiquei com aquela pergunta. Cheguei a lembrar de uma vez que eu utilizei uma técnica tão tranquila que é o bambu nas minhas coxas e que no outro dia eu mal caminhava. E ao lembrar também veio junto aquele sentimento de que não iriam acreditar se eu contasse sobre a dor que eu senti. E que as clientes não sentem, pelo contrário, elas adoram. Foi quando, só para não dizer que eu não fiz algo por mim, eu decidi fazer um protocolo personalizado. Dentro do meu protocolo, uma das técnicas que eu utilizei foi criolipólise, que é um procedimento de queima de gordura. Ela causa uma inflamação de dentro para fora. E quando eu iniciei nos meus braços, em pouco tempo eu observei que meus braços ficaram ainda mais flácidos e com aquele aspecto, além da flacidez, a pele caída, sabe, como de morcego.
As minhas coxas pioraram consideravelmente e aparentemente elas estavam completamente mais flácidas. Fora a volta da dor, aquelas fisgadas, os roxos, tudo piorou, sem explicação, porque não era o que acontecia com as minhas clientes, era comigo, tudo novamente. Então a pergunta que não quer calar é: por que funciona com todas e comigo não? Por que a criolipólise diminui consideravelmente as medidas das minhas clientes e em mim não? Por que o bambu define as curvas e em mim dói? Decidi então que havia dado, que eu precisava entender. E eu fui atrás. Eu fui atrás de informações sobre gordura diferente, sobre gordura desproporcional, artigos científicos, Google, livros sobre anatomia, até que eu descobri médicos falando sobre uma gordura diferente, uma gordura inflamatória. E aí eu cheguei na doença lipedema. Quantos foram os profissionais que me acusaram porque não souberam me diagnosticar? Eu não precisava ter passado uma vida tão turbulenta. Eu engordava com essas dietas porque leite mesmo que desnatado me inflama, queijo branco me inflama, farinha mesmo que integral me inflama, e eu não mentia. Esses profissionais é que erraram comigo. Mas vou gritar para quem? Reclamar para quem? Processar quem? E ainda hoje, lipedema é pouco conhecida. E ainda existem profissionais que dizem que doença da moda. E esses médicos que não querem se aprimorar ganham muito mais rotulando lipedema como obesidade. E lipedema não é obesidade. E aí eu pergunto quantos massoterapeutas também ainda estão prejudicando seus clientes sem sequer saber que causam piora e agravam o quadro desses clientes com alguns protocolos completamente prejudiciais à patologia. E quantos profissionais educadores físicos passam exercícios sem uma avaliação com o olhar de um profissional ou especialista? E aí o que acontece? Agrava muito o quadro da mulher com lipedema, podendo inclusive aumentar muito o grau de inflamação. Esse tipo de coisa, eu poderia ficar horas aqui falando sobre o quanto é importante que os profissionais saibam sobre lipedema e saibam a fundo sobre lipedema. Realmente eu poderia ficar horas aqui. E tudo isso eu falo por quê? Eu falo porque assim como eu errei, tendo tantos cursos feitos ao longo desses anos todos, quantos profissionais também podem estar diagnosticando nesse momento de forma errada as suas clientes. Eu não só errei comigo, estudando e estudando muito, eu entendi que eu errei com a minha filha, que também tem lipedema, e com algumas clientes que hoje eu sei tinham também lipedema. E uma das características de mulher com lipedema é não responder da mesma forma que as outras mulheres a tratamentos estéticos, aos exercícios físicos, aquelas alimentações muito restritas. Entender que lipedema é uma doença crônica e que precisa de um tratamento é imprescindível. Lipedema tem CID, Certificação Internacional de Doenças. E apesar disso, temos milhares de profissionais da saúde que nunca nem ouviram falar sobre essa doença. Saber sobre lipedema é, inclusive, uma responsabilidade. A mulher com lipedema é vista como um todo. Ela traz uma bagagem física e emocional super forte. Contar a sua história, como eu estou fazendo aqui, é trilhar toda uma bagagem física e emocional. Eu sou uma das milhares de mulheres com lipedema. Nós somos 11% de mulheres no mundo que tem essa doença. E isso é um número muito expressivo para que os profissionais não se atentem. Eu digo com propriedade que é sofrido viver com a doença. Eu já fui muito magra e mesmo assim eu não tive sucesso em eliminar gordura nem do quadril e muito menos dos meus cóccix. Fora as dores em excesso e o excesso de líquido. Dor na carne, sabe? Fisgada nas pernas, como se em cada tornozelo eu tivesse 10 quilos. O dia a dia da mulher com lipedema é sempre conhecido quando ela acorda. E dependendo se essa mulher se trata ou não, ela pode ter um dia com dores intensas. Se exercitar, depende muito do grau da inflamação. Porque a mulher muito inflamada, se usar peso sem orientação de um profissional qualificado, especializado,
pode piorar e agravar o quadro dessa mulher. Assim como na estética, e nesse caso, o cuidado tem que ser redobrado, eu sei disso. Porque dependendo da técnica utilizada de forma errada pelo profissional, pode inclusive causar danos que somente uma cirurgia pode resolver. E eu sou um exemplo disso. Lembra quando eu falei sobre a criolipólise em meus braços? Esse é um braço morcego. E por mais que eu desinflame, somente com cirurgia. Falar sobre lipedema não é moda, não é luxo. É essencial. Entender sobre a doença é um divisor de águas, mas é preciso ser entendido de forma total, 360 graus, porque a gordura do lipedema é a ponta do iceberg da patologia. Hoje eu entendo as minhas possibilidades. Eu entendo que um dia eu uso 46 e no dia seguinte eu posso estar usando 50. Eu entendo que eu preciso ter um tratamento para uma vida toda. E também entendo que eu tenho a responsabilidade de cuidar das minhas clientes como eu gostaria de ter sido cuidada durante todos esses anos. Em tudo, eu decidi nesses últimos 5 anos fazer todos os cursos pertinentes à lipedema. E essa é a minha vida com lipedema. Agora eu sou agronomista, massoterapeuta, especialista em tratamento de lipedema. Hoje eu dedico o meu tempo também na formação de profissionais que querem entender e atender mulheres com lipedema. E o meu objetivo é poder ajudar quantas mulheres forem possível, para que elas possam passar por tudo que eu passei, mas de uma maneira muito mais leve, com mais informação e com os protocolos de tratamentos corretos. Foram mais de 30 anos buscando explicação para o meu caso. Hoje eu já estou com 53 anos, me sinto bem, entendo quando inflamo, entendo o meu processo e levo como minha missão fazer mais mulheres e profissionais a terem esse atendimento. Porque o conhecimento, gente, ele é libertador. Hoje, independente do número de calça que eu vou usar, tenho a paz de entender o motivo de qualquer mudança nele. E vou além. Como especialista em lipedema, eu ensino mais mulheres a ter essa mesma liberdade. Hoje eu me orgulho em poder ajudar mulheres com lipedema e também capacitar profissionais na área da saúde. Afinal, se o conhecimento é libertador, hoje eu sou livre.